Jornal Agora é Sério, corre com nós ou corre de nós. Marcos Rossi, meu amigo Marcos Rossi, como você recebeu essas denúncias aí de abuso sexual do médium João de Deus? Em se confirmando, você acha que ele vai se chamar João do Diabo? Não, o João é de Deus, como todo mundo é de Deus. Eu acho que você é de Deus também. Mas ele teve um comportamento dos diabos, como diz a coisa, né? Bom, o que acontece é o seguinte, gente. Eu tô aqui com... Isso aqui é uma Bíblia, né? É uma Bíblia. Você sabe de uma coisa? Eu tenho uma intimidade muito grande com esse livro. Eu acho a Bíblia um livro fantástico. Eu li algumas vezes, né? Conheço um pouquinho da Bíblia e é um livro que eu reverencio, porque além de ensinamentos, a Bíblia traz grandes propósitos, né? Eu abri, juro para vocês agora aqui, peguei aqui na biblioteca, abri a Bíblia, né? E o cristão tem muito disso, sabia? Eles abrem a Bíblia no ponto que está e leem um capítulo, um versículo, né? E foi muito interessante, não foi nada preparado. E aqui veio uma história. Será que eu mudei de página? Tá aqui. Sem querer eu tinha até mudado de página. Tá aqui. Olha que interessante, que livro fantástico, quanto ensinamento, né? Eu não sou cristão, viu? Mas eu aprecio muito e respeito muito a Bíblia como um livro de muita sabedoria. Ai dos que chamam de bem o mal e de mal o bem. Fazem da escuridão luz e da luz a escuridão. Fazem passar por amargo o que é doce e por doce o amargo. Ai dos que a seus próprios olhos são sábios, do seu ponto de vista inteligentes. Ai dos heróis de bebedeiras, campeões de coquetéis. Ao culpado declaram justo por um presente e ao inocente recusam a justificação. Por isso, como a palha é devorada pelo fogo e o restolho desaparece na chama, eles apodrecerão pela raiz e a flor deles acabará em pó. Olha que coisa bonita. Está muito dentro disto que nós estamos conversando. Aqui tem ensinamentos jurídicos, né? Aquele que te dá um presente, você dá a inocência para ele. Tem tanta coisa aqui, né? E aqueles que usam da falsidade, né? Aqui é um ambiente de falsidade, o que faz o doce ser amargo e o amargo for doce, transforma em doce. Aqueles que fazem o mal ser bem. E o João de Deus, ele é um homem como todos nós. E ele tem um grande problema que está vindo à tona agora depois de 40 anos, vindo com força, que é um problema de identidade, de questão sexual. O João de Deus tem um problema psiquiátrico muito forte. E ele não cuidou disto. Nós não temos que entender, às vezes, que um médium, eu respeito a mediunidade, acho que ela existe,
Mas um médium nem necessariamente tem que ser um santo. E vice-versa, o santo não tem que ser médium. É um fenômeno que eu não vou tentar explicar, porque eu também desconheço muito disso e tem muito mistério dentro dessa história. Só que agora, o João de Deus, ele está sendo acusado por centenas de mulheres, por crimes de abuso sexual. E isto traz um véu muito triste para a religiosidade espírita, principalmente. Ele traz uma tristeza muito grande para essa religiosidade, porque eu quero que todos entendam a questão da fragilidade humana e do erro humano. E isso não impediu que ele praticasse a espiritualidade dele, a religiosidade dele, né? Como nós vemos dentro da própria igreja, centenas de padres sendo condenados por crimes de abuso sexual. E o que nos entristece dentro dessa história é que essas pessoas, dentro da sua espiritualidade, dentro da sua liderança religiosa, fazem disto um ambiente onde eles se aproveitam da fragilidade das pessoas que os procuram. E as pessoas que vão até João de Deus vêm de outros países, de lugares distantes do Brasil, aqui da América do Sul, da Europa, dos Estados Unidos, procurando uma cura, procurando uma solução para um problema. São pessoas fragilizadas, correndo atrás de um socorro que não encontraram na medicina, que não encontraram nas suas religiões, vêm atrás. E quando chegam, nem todas, obviamente, encontram uma situação dessa e passam por uma situação dessa diante de um homem que fez tanto bem para tanta gente e que fez tanta monstruosidade com as mulheres que o procuravam. E muitas com relatos fétidos, horríveis. E você fica imaginando como que isso pode acontecer. Que coisa terrível. Isso está enquadrado justamente aqui, entendeu? Ele usou o seu ambiente de luz para impor um ambiente de trevas. Do doce, da cura, ele trouxe a doença para a alma dessas pessoas. Imagina como voltaram e como saíram essas mulheres destes encontros, onde elas foram buscar um alento e saíram piores do que chegaram. Não defendo absolutamente ninguém, muito pelo contrário, a lei está aí para condenar, para julgar, para prender, para acontecer. Certamente ele será preso e condenado, ele não vai escapar dessa, né? Mas as pessoas têm que entender que existe por trás deste personagem, que foi cultuado pelo mundo inteiro como João de Deus, existe um homem com um grande problema psiquiátrico. Não vou dizer, botar aí a questão do mal e do bem, né, do diabo, de Deus, mas eu prefiro classificá-lo como um homem que tinha um grande problema espiritual, né, também, mas que era um médium, que fazia as suas mediunidades, que fazia ali as suas curas. E voltando à Bíblia, num outro ponto, eu quero dizer para vocês que as pessoas são curadas pela sua fé. Jesus falou claramente para uma pessoa que foi curada: vai, que a tua fé te curou. Então, tudo se junta dentro de uma situação onde as pessoas, às vezes, têm tanta fé que vão ser curadas e elas conseguem as suas curas pela fé que têm.
até sem a interferência da própria mediunidade. Mas é um assunto complexo. Eu deixo aqui uma reflexão para todos e é importante a gente saber disso tudo. Eu tenho aqui um negócio, isso daqui, fechamos o assunto João de Deus, isso aqui não tem nada a ver com o João de Deus, que é, eu vou fechar a Bíblia aqui, deixa eu até ver onde é que está está em Isaías, tá? Isaías capítulo 5, versículos 19 em diante, essa reflexão, às vezes você é cristão, gosta de ler a Bíblia, está essa reflexão aqui interessante, que muito atual, sobre o comportamento de políticos, magistrados, das pessoas em função de Deus e tudo mais, tá? Eu tenho um facão, isso aqui é um facão. Esse facão aqui é um facão artesanal. Veja só que bonito que ele é. E ele é feito pelo Rainha. Você deve conhecer o Rainha, né? E eu quero dar os meus parabéns pro Rainha. O Rainha faz facão agora. Ele tirava a fotografia, né? Ele é um dos mais antigos fotógrafos nossos aqui. E esses dias eu vi o Rainha com uma sacolinha. E o Rainha abriu a sacolinha e falou: quer comprar um facão? Eu falei: eu quero ver o facão. Aí fui lá, comprei um facão. Não usei ainda, tá todo enferrujado. Não tem nada para cortar, mas eu achei que a atitude do Rainha foi bacana de conseguir fazer, olha, o cabinho todo artesanal, todo bem construidinho, bonito o facão do Rainha. Se você quiser um facão, procura o Rainha. E o Rainha tem um facão para você cortar um matinho, às vezes você está passando, né? Não tem que fazer coisa errada com o facão, você já está pensando coisa errada. Mas é aqui uma coisa artesanal de uma pessoa muito querida aqui na cidade. Democratas até no facão.